Oiê, graça e paz, tudo bem com você? Como tem passado esses dias? Como está sendo o início dessa semana para você? Está sendo boa? Como você está levando essa semana? Eu espero que você está tendo muitas bênçãos de Deus na sua vida. Provisão de Deus para os pobres. Esse é o título do tema de hoje. E olha só que interessante. A Bíblia é um livro muito bom, um livro muito completo. O livro que nós chamamos e dizemos de a palavra de Deus. E de fato, Deus é amor, como a própria Bíblia o descreve. Deus, ele não só tem o amor, como ele é o amor. E Deus é tão amoroso para com as pessoas, para com os seres humanos, na qual Ele mesmo criou, que Ele dá instruções na tua palavra, dá instruções na Bíblia a respeito das pessoas mais vulneráveis, a respeito dos pobres, das viúvas, dos órfãos e também dos estrangeiros. Lá em Êxodo, no capítulo 23, verso 10 e 11, por exemplo, Deus dá instrução ao povo de Israel que eles poderiam cultivar nas suas terras, eles poderiam semear, plantar, cultivar, num período de 6 anos. E no 7º ano, eles deveriam deixar a terra descansar. E por que isso? Primeiro, o fato de a terra descansar era muito importante para a terra poder continuar dando as suas produtividades. Mas o mais importante de tudo era para que as pessoas pobres pudessem se alimentar dos frutos que tinham naquela terra. E não só as pessoas, como os animais do campo também. Deus se preocupa até mesmo com os animaizinhos, porque são as criaturas de Deus. E o mesmo princípio de deixar, então, 1 ano sem cultivar, se dava tanto aos olivais, quanto também ali a sua vinha, né? A produção de uvas, a produção de azeitonas e outras coisas mais. Deus ali sempre se preocupando com as pessoas mais vulneráveis. Olha o que diz aqui em Salmos 82, verso 13 e 4. Lá os Salmos, ele dá orientações sobre como devemos tratar os necessitados. Então esse Salmo ele diz assim: defendam o direito dos fracos e dos órfãos. Façam justiça aos aflitos e desamparados. Socorram os fracos e os necessitados, tirando-os das mãos dos ímpios. É interessante que essa passagem, ela indica o nosso envolvimento de maneira que vão além de apenas oferecer alimento. Muitas vezes as pessoas vê alguém ali pedindo esmola, alguma coisa, e vai lhe oferecer algum alimento, alguma coisa, mas a Bíblia nos ensina que vai muito além disso. Por exemplo, quando nós vemos aí, socorre as pessoas, socorra os fracos e necessitados, tirando das mãos dos ímpios, nós podemos entender da maneira espiritual. Nós podemos entender da maneira em que nós devemos levar a palavra de Deus a essas pessoas, para que elas não ficam à mercê dos ímpios, que elas não ficam presas nos conhecimentos ímpios, nos conhecimentos que não trazem edificação para a vida. Existem muitas pessoas que elas são, quando elas aprendem o evangelho, pessoas que viviam na rua, elas aprendem o evangelho e elas têm uma transformação de vida. Elas conseguem um trabalho, elas começam a trabalhar e começam a novamente ter ali a sua dignidade, porque o trabalho dignifica o homem. Então, através da palavra de Deus, há muitos ensinamentos de como nós podemos ajudar as pessoas e também muitos ensinamentos de como essas pessoas podem estar numa situação melhor de vida. A palavra de Deus é um livro de ensinamento de como nós podemos viver neste mundo. E a Bíblia, então, ela dá muitas promessas para as pessoas que ajudam os pobres. Ela diz que aqueles que ajudam os pobres nunca passará necessidade,
Ela fala que bem-aventurados são aqueles que ajudam os que estão necessitados. O rei que julga o pobre de maneira verdadeira e correta, sem mentira, sem trapacear, ele vai estabelecer o seu reino para sempre. Olha que promessas maravilhosas que Deus dá para aqueles que ajudam as pessoas que estão necessitadas. E é interessante quando nós olhamos na história, em contraste com a Bíblia, nós vemos o darwinismo social, aonde aqui na Inglaterra começou-se então uma ideia de que ajudar os pobres era maléfico, que não deveria ajudar nenhum pobre, porque os pobres traziam danos à sociedade. Veja que contraste quando as pessoas elas rejeitam a palavra de Deus e começam a criar outras ideias, outras ideologias que não têm base bíblica. E elas então ali elas desfaziam das pessoas mais pobres, das pessoas vulneráveis. E isso, infelizmente, ocorreu mesmo na Inglaterra. Em contraste com o Evangelho, em contraste com a palavra de Deus, aonde, por exemplo, quando você olha para os irmãos Wesley, John Wesley, por exemplo, ele vivia de uma forma muito simples e o objetivo de John Wesley era ajudar as pessoas mais pobres, era ajudar os moradores de rua, era pregar o evangelho para essas pessoas, para que essas pessoas tivessem uma vida melhor do que elas estavam vivendo, para que elas entendessem que existe um Deus que se preocupa com elas, que quer o melhor para elas e que existe também pessoas que são filhos de Deus que também se preocupam com elas e quer ajudá-las. Um contraste totalmente ali contra o darwinismo social, aonde existia uma elite que desprezava os mais pobres. E quando tive o privilégio de visitar ali a casa de John Wesley, na casa de John Wesley, ele tinha ali na frente da sua casa uma pequena horta, um pequeno espaço onde ele cultivava plantas medicinais. Sabe para quê? Para poder ajudar a curar as doenças das pessoas mais vulneráveis. Esse era o trabalho de John Wesley. John Wesley, ele caminhava ou ia a cavalo milhas e mais milhas, quilômetros e quilômetros, para poder levar o evangelho. Ele não usava grandes templos, magnificentes templos como nós temos hoje. Dinheiros e mais dinheiros se gastam em construir templos e mais templos, igrejas e mais igrejas, umas mais bonitas que a outra, uma mais sofisticada que a outra, enquanto muitas vezes muitos irmãos ao nosso lado estão passando necessidade, passando fome. E nós, em vez de olhar para essas pessoas, investir o dinheiro da oferta que a igreja recebe, da oferta que doamos para Deus, para ajudar as pessoas, não que não ajudamos, mas poderia ajudar muito mais, e estamos investindo em coisas supérfluas. Nós sabemos muito bem que Jesus está muito breve a voltar neste mundo. E para que gastar tanto dinheiro com tanto absurdo de coisas caras para poder mostrar aquilo que se tem, ou para querer dizer que uma igreja é melhor que a outra, uma igreja é mais rica que a outra, uma igreja tem mais dinheiro que a outra, é o som melhor, a aparelhagem de som melhor, é isso melhor, é o prédio mais bonito. Gente, nós não precisamos disso. Nós precisamos viver o evangelho. John Wesley, ele não precisava de uma igreja esplendorosa, linda, um prédio de última geração, aonde, não sei, coisas ali absurdas. Não, ele pregava era nas ruas, para as pessoas. Ele pregava muitas vezes debaixo de árvores, quando estava um dia muito ensolarado. Ele pregava em meio ao frio, podia estar nevando, podia estar do jeito que for. Ele estava levando a palavra de Deus, pregando, curando as pessoas e dando atenção às pessoas e ajudando as pessoas nas suas necessidades. Esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho verdadeiro da Bíblia é aquele que nós estamos
preocupados com os nossos pequeninos irmãos, com os crentes da nossa fé, primeiramente, e com as outras pessoas também. Independentemente da crença delas, nós temos que ajudá-las, porque somos filhos de Deus e Deus ama todas as pessoas, e nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Assim, a Bíblia, esse livro lindo, maravilhoso, essa carta de amor, de esperança e de ensinamentos que Deus nos deixou para que nós possamos, então, mostrar ao mundo que nós somos realmente diferentes, mas que não sejamos como muitos cristãos estão vivendo, na maneira da indiferença, passando pelos outros, se possível por cima de pessoas, para poder ter status e achar que é o melhor que os outros. Nós não somos melhores que ninguém. Nós todos somos iguais e Deus quer salvar a todos nós. Foi por isso que Jesus morreu na cruz, para salvar a você e a mim. Não importa a sua condição financeira, não importa a sua raça, a sua cor, a sua origem, o país que você nasceu, não importa quem é você. Jesus morreu para te salvar, ele deu a vida para te salvar. E mais que isso, ele não só morreu, como ele ressuscitou e vivo está. E ele voltará para nos levar com ele. E assim que nós possamos então seguir esse exemplo maravilhoso de Cristo, que é o benefício de ajudar outras pessoas. Que Deus te abençoe, que você tenha um lindo dia na companhia de Jesus.